Glória a Deus. Toma seu lugar debaixo de paz. Vocês estão na casa do Pai, na casa de Deus. E é nesse lugar que Deus revela, aponta, nos ensina. Você crê nisso em nome de Jesus? Você consegue dizer para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa. Diga para ela: Deus está nesse lugar. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Deus é bom, irmãos, todo o tempo. Você crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus. Queridos, nós não vamos gastar tempo, já foi falado tudo o que tinha que ser falado, já fizemos as ofertas. Eu quero que você abra a palavra de Deus no Salmo de número 3, por favor, Salmo de número 3. De tempo em tempo, Deus me traz para esse salmo de novo e me ensina algo novo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu preguei esse salmo, mas eu tenho certeza que Deus quer falar aos nossos corações através dele. Você recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos ter um certo cuidado como igreja, porque nós que já somos da fé, sempre queremos um culto mais espiritual, e glória a Deus por isso. Sempre queremos um mover de Deus, mas a grande verdade é que nessa noite, Deus quer cuidar de alguns corações aqui, porque a vida do cristão nem sempre é falar em línguas, nem sempre é profetizar. Tem dia que o cara está sangrando, tem dia que ele precisa de um bálsamo que venha sobre a alma dele, para fortalecer, para dar força. Você não vai matar gigante todo dia, irmão. Tem dia que você vai precisar de alguém para segurar em suas mãos e te ajudar a levantar. E é normal. Os grandes homens de Deus passaram por isso. Elias, que representa os profetas. Elias, ele era um grande homem de Deus que orava e o fogo caía. Deus falava com Elias e revelava para Elias, bispo. Mas houve um dia que Elias estava em um deserto desejando a morte. Elias falou para Deus: Deus, para mim basta. Eu não suporto mais. Eu não sei você, mas eu já estive nesse lugar que olhei para Deus e falei: Deus, basta. Eu não aguento mais. Então a gente vai aprendendo que a nossa vida com Deus, nem todo dia você vai matar gigante. Nem todo dia você vai estar cuspindo fogo, falando em línguas estranhas. Mas o segredo da nossa vida com Deus é não parar. É não deixar que as circunstâncias tomem os nossos corações. Quando Elias estava falando: eu não aguento mais, Deus estava falando para ele: come pão e bebe água, porque ainda não acabou a tua história. Quando Elias estava falando: para mim chega, eu quero a morte, Deus envia um anjo no deserto e diz para ele: negão, tem pão fresco aí. E tem água, come do pão, bebe da água, porque ainda não acabou a tua caminhada, ainda não acabou a tua história. Deus está falando para a gente aqui: tem pão para você nessa noite. Come do pão, bebe da água, porque você não vai morrer no deserto. Você crê nisso em nome de Jesus? Come do pão, bebe da água, porque você não vai morrer no meio dessas circunstâncias que você está enfrentando. Tem alguém que está me entendendo aqui em nome de Jesus? Me ajude a pregar, coloque a mão no ombro de alguém, diga para ela: come do pão, bebe da água, porque ainda não acabou a tua história. Deus ainda está escrevendo, Deus ainda está trabalhando, Deus ainda está fazendo. Você crê nisso? Aleluia! Santo! O Salmo de número 3, ele tem como tema: Davi confia em Deus na adversidade. Só aí já é uma pregação, irmão. Davi confia em Deus na adversidade. Confiar em Deus quando tudo vai bem, o ímpio faz isso. Confiar em Deus quando estamos trabalhando. Confiar em Deus quando se tem alimento na despensa. Confiar em Deus quando os filhos estão saudáveis. Isso o ímpio confia em Deus, glorifica a Deus esses dias. Mas confiar em Deus quando as coisas não vão bem. Confiar em Deus quando as lutas vêm da onde a gente não espera. Confiar em Deus quando as coisas não saem como nós planejamos.
Entender que Deus continua sendo bom, independente daquilo que nós estamos passando. Deus continua sendo Deus, Ele não perdeu o controle, Ele está sentado num alto e sublime trono, e tem o governo sobre as suas mãos. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Deixa eu ser profeta na tua vida. O que você está passando não muda quem é Deus. Deus continua sendo santo, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo poderoso, Deus continua acima de tudo e de todos. Mas confiar em Deus quando as coisas não vão bem. Esse é o tema do Salmo. Davi confia em Deus na sua adversidade, no momento da luta, no momento difícil, no momento onde parece que está tudo perdido. Davi continuava confiando. E no Salmo 3, versículo 1, ele vai dizer para Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos, como tem se multiplicado os meus adversários. É isso que Davi vai falar no Salmo 3, versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos, como tem se multiplicado os meus adversários. Tem momento na vida da gente que parece que os problemas se ajuntam e vêm de uma vez só. Eles se ajuntam, eles se reúnem, eles ganham força e vêm contra as nossas vidas de uma vez só. Versículo de número 2, Davi vai dizer: Senhor, eles estão falando da minha alma. Eles estão dizendo que já não há mais salvação para mim em Ti, ó Deus. Olha só, Davi vai fazer o Salmo de número 3, no momento que ele está fugindo do seu filho Absalão. Absalão quer tomar o trono, Absalão quer se tornar rei, e ele vai se levantar contra seu próprio pai. É por isso que eu disse que às vezes a luta vem da onde a gente não espera. É por isso que eu disse que às vezes a luta vem de gente que a gente cuidou, gente que a gente proveu, gente que a gente abraçou. E quando a luta vem da onde a gente não espera, é mais difícil. O próprio salmista Davi, ele fez um salmo dizendo: Senhor, se fosse um inimigo que viesse contra mim, eu saberia agir, bispa. Se fosse um adversário, eu saberia agir, Léo. Mas a luta que eu estou passando agora não vem de um inimigo. A luta que eu estou passando agora não vem de um filisteu. A luta que eu estou passando agora é dentro de casa. É de alguém que nós comíamos junto no mesmo prato. Nós íamos juntos à casa do Senhor. Davi faz esse salmo, dizendo: Senhor, eu sou um homem de guerra. Se o inimigo que estivesse levantando contra mim fosse um estranho, eu ia usar a minha espada, eu ia usar a minha força. Mas Davi, ele estava nos ensinando que nem todas as lutas nós vamos ganhar na espada. Nem todas as lutas nós vamos ganhar com força. Davi estava nos ensinando isso, e ele no versículo 2 ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quantas vezes, querido, alguém já olhou para você e disse: o que você vai fazer na igreja? Quantas vezes alguém já olhou para você e falou: do que está adiantando buscar Deus? Você vai para a igreja, você ora, e parece que as coisas estão piorando na sua vida. E Davi está dizendo exatamente isso: Senhor, os inimigos têm se levantado, as lutas têm chegado, eles estão dizendo da minha alma. Tem gente dizendo: Senhor, que não tem mais jeito para mim, que dessa vez eu não escapo, que a minha história acabou aqui. Quantas vezes alguém já apontou para você e disse: para esse não tem mais jeito? Eu estou pregando para gente aqui nessa noite que já apontaram para você e já falaram: olha, esse aí é prisão, é cemitério. Mas as mãos de Deus foi lá. Porque a mão de Deus sempre trabalha. A mão de Deus sempre está fazendo algo extraordinário. Aonde o mundo não enxerga nada, onde o mundo não enxerga ninguém, Deus ainda enxerga pedras preciosas. Você crê nisso em nome de Jesus, querido? Eu estou pregando para a gente aqui que a tua família já olhou para você e falou: esse não vai dar em nada. Aí vem Deus, coloca em você o Espírito Santo. Vem Deus, trabalha em você. Vem Deus, limpa você. Querido, você está aí em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui, irmão. Então Davi está dizendo: são muitos que dizem de mim. Querido, eu costumo dizer: o que as pessoas dizem sobre você é problema delas. O que Deus sabe sobre você é problema teu. Deus nunca vai agir na tua vida pelas coisas que as pessoas estão falando ao teu respeito. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus não vai sair na igreja perguntando: e aí, você gosta do Carlão?
E aí, o que você acha do Léo? E aí, o que você acha do fulano de tal? Quando Deus quer abençoar alguém, Ele vai consultar o coração dessa pessoa. As pessoas já estavam dizendo que para Davi não tinha mais jeito, que Davi agora não tinha mais salvação, que Davi não ia se levantar dessa, que Davi não ia se escapar dessa. Ah, meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. Tem gente olhando para a tua história e falando, eu quero ver como ele vai sair dessa situação, eu quero ver como ele vai se levantar. E Deus está falando, calma teu coração, que eu ainda sou o teu Deus, eu trabalho para quem me espera. Você crê nisso? Em nome de Jesus, irmão. Do versículo 2 por versículo 3, existe uma pausa aí. E você precisa entender que pausa é importante. Pausa na vida é importante, irmão. Parar, respirar é importante. Porque às vezes a vida quer nos levar, David, às vezes os problemas da vida querem nos empurrar a tomar decisões no momento, agir de cabeça quente. Querido, quantas guerras você teria evitado se você tivesse ficado em silêncio? Se você tivesse parado um pouquinho, se você tivesse feito uma pausa. Tem gente que fala para mim assim, bispo, eu falei sem pensar. Se você tivesse falado sem pensar, Deus tinha errado na sua fabricação. O que é uma palavra? A palavra é uma ideia expressa. Deus fez tudo certo. Primeiro Ele te deu o dom de pensar, para depois falar. Na verdade, a gente age no calor da emoção. No momento de raiva, fala o que não deve falar. No momento de alegria, promete o que não deve prometer. A bispa sabe quantas coisas eu já prometi para ela no momento de alegria. Né? Quando nós queríamos casar, 18, 19 anos, prometi tanta coisa para tirar ela para a casa da mãe dela. Chegou um momento que ela falou, que furada foi essa? Então não leva a sério aquilo que as pessoas te falam no momento de ira. E também não leva a sério aquilo que as pessoas te falam no momento que elas estão muito felizes. Gente feliz faz promessa que não pode pagar. Promete coisas que não pode cumprir. E gente irada vai machucar você. Vai ferir você. Então cuidado. Davi está dizendo, calma. Do Salmo 3, do versículo 1 e 2, existe uma pausa para chegar no versículo 3. Então Davi, ele começa o salmo, parece que ele está reclamando. Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos. Senhor, como sabe, tem crescido os meus adversários. São muitos os que se levantam contra. Parece que Davi está murmurando, mas ele não está. Ele está só expondo o que ele está vivendo para Deus. Ele só está falando, Deus, essa é a situação que eu estou enfrentando. Sabe por quê? Porque a fé trabalha com a realidade. Homens de fé não são homens iludidos, irmão, que vivem fingindo que o problema não existe. Tem gente que vive fingindo que o problema não existe. Fica tentando administrar problema, e problema não se administra, problema se resolve. O que tem de gente vivendo no fantástico mundo de Bob, esse aí é do meu tempo, irmão. Quem conhece o fantástico mundo de Bob, levanta a mão. Me ajuda aí, pelo menos 2 pessoas. Quem não levantou está mentindo. A Gabi não levantou por quê, Gabi? Ah! Quem mais que não levantou? Você, Léo? Levantou a mão aí, Léo? Conhece? Tem gente vivendo no fantástico mundo de Bob. Não, querido. A fé trabalha com a realidade. Tem dia que a gente tem que olhar e falar, só Deus na causa mesmo, só um milagre. Mas Deus ainda é o Deus que faz milagre. Você crê nisso em nome de Jesus? Davi não está murmurando, e você vai perceber que ele não está murmurando, sabe por quê? Porque a murmuração não atrai o favor de Deus, a murmuração não atrai a graça de Deus, a murmuração não atrai a presença de Deus. Davi, ele dá uma pausa. Vamos lá, só para você entender a transição do versículo 2 para o versículo 3. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aí ele faz uma pausa. Queridos, sabe o que Deus está falando para algumas pessoas aqui? Você tem que dar uma parada. Você tem que analisar melhor esse negócio aí. Porque talvez você só esteja olhando as dificuldades. Talvez você só esteja olhando os problemas. Jesus Cristo nos deu uma lição incrível, que os olhos são a candeia do corpo. Diga comigo, os olhos são a luz do corpo. A luz do homem. A candeia, os olhos são a candeia do homem.
que Jesus está dizendo? Se os seus olhos for bons, você vai conseguir enxergar luz e virtude nas coisas. Se os teus olhos forem maus, tudo será escuridão, tudo será trevas. Tem gente que não consegue enxergar a favor de Deus em lugar nenhum. Tem gente que só enxerga problema, só enxerga dificuldade, só enxerga luta. Você pergunta para ele, como é que você está? Ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer. Parece que tudo é difícil para mim, bispo. Querido, se tem uma coisa que eu não tenho é dó. Eu não tenho dó de ninguém. Deus não tem dó de ninguém. Deus tem misericórdia. Misericórdia é diferente de dó, irmão. Você está aí em nome de Jesus? Tem gente que ele vive uma vida desejando que as pessoas tenham dó dele. Não, querido, esse sentimento é muito baixo para alguém que Jesus Cristo salvou e colocou dentro dele o Espírito Santo. Você está aí em nome de Jesus? Você não é um erro da sociedade, você não é uma vítima da sociedade, você é filho de Deus e Deus depositou em você o Espírito Santo dele. Você crê nisso? Irmão, você deveria ser a única pessoa no mundo que não sofre de carência, porque a cruz grita até hoje que você é amado. Tinha 18 anos de idade, estava numa reunião de jovens, e de repente então um atribulado olhou para mim e falou assim: eu não gosto de você, no meio da reunião de jovens, 18 anos, irmão. Os jovens pararam, fizeram um silêncio, ficaram olhando para mim. E a pessoa olhou de novo para mim, a bispa sábia disse, falou: eu não gosto de você. E eu pensei comigo, mas não falei na hora. Deve ter problema para não gostar de mim. Mas eu só respondi assim: Jesus me ama, Deus me ama, o Espírito Santo habita em mim, meu pai me ama, minha mãe me ama. Se você não gosta de mim, segue a tua vida, eu vou seguir a minha. Você acha que eu vou chorar, vou embora para casa triste porque alguém falou que não gosta de mim, irmão? Tem gente que não sabe reagir às dores da vida, não sabe reagir à luta. Querido, você não pode se colocar para baixo. Deus te salvou e colocou dentro de você aquilo que é mais precioso. O Espírito Santo de Deus habita em você. Esse discurso de automiséria não cabe na nossa vida, irmão. Isso não anula as dificuldades. Estamos passando por provas, passamos por situações difíceis, sim. Mas no versículo 3, olha só o que ele vai dizer: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Diga comigo: o Senhor és o meu escudo. Sabe por que você está de pé? Não é porque o inimigo nunca se levantou, nunca te atacou. É porque o Senhor tem te guardado. O Senhor tem te protegido, o Senhor tem te livrado. Davi está dizendo: Senhor, os meus inimigos têm vindo de tudo quanto é lado. Eles vêm com arma, eles vêm com espada. Eles falam que vão tirar a minha vida. Mas no versículo 3 ele vai dizer: eu sei quem me guarda. Eu sei quem me protege. Eu sei que o Senhor é o meu escudo. Ah, querido, deixa eu ser profeta na tua vida. O Senhor tem guardado você. O Senhor tem livrado você. O Senhor é o seu escudo. Bispo, o que Davi está querendo dizer? O Senhor é aquele que me protege. Sair nesse mundo que nós estamos vivendo e voltar para casa é um milagre. A Bíblia diz que existe uma guerra no mundo espiritual. Pelo menos 11 mil demônios se levantam. A Bíblia diz: 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido. Você crê nisso em nome de Jesus, querido? Porém, Senhor, tu és o meu escudo, és a minha glória. Guarda essa palavra, diga comigo: o Senhor é a minha glória. Quando Davi foge do palácio, Davi deixa o trono, Davi deixa o manto real. Quando Davi foge do palácio, porque Absalão quer tomar o reino à força, e Davi não vai usar a espada contra o filho dele, Davi deixa a coroa. Diz a história que a única coisa que Davi pega é seu instrumento de adoração.
E ele vai fugir para a caverna de Absalão. Lá na caverna de Absalão, a qualquer momento, os inimigos poderiam entrar e matar Davi. Sabe o que Davi vai fazer? Vai fazer uma canção. O Salmo 3. Quando ele diz assim, Senhor, o Senhor é a minha glória. Sabe o que Davi está falando? A minha glória nunca teve na coroa. A minha glória nunca foi o trono. A minha glória nunca foi o manto real. A minha glória nunca foi o palácio. A minha glória é Deus. É Deus que é a minha glória. Você está aí em nome de Jesus, irmão? Tem gente que perde a glória para ficar com o título. Tem gente que perde a glória para ficar com a coroa. Tem gente que perde a glória para ter boa fama, para ser amigo de todo mundo. Mas Davi está dizendo, eu deixei a coroa, eu deixei o palácio, eu deixei o trono, mas o Senhor ainda é a minha glória. O Senhor basta. Você está aí em nome de Jesus? Eu preciso te dar uma lição. Em tempo de luta, não pare de adorar. Perca o que tiver que perder. Perca amigo, perda dinheiro, perda posição, mas continue adorando o Senhor, porque Ele é a sua glória. Eu conheço muita gente, irmão, que ficou com a capa e ficou sem unção. José perdeu a capa e continuou a jornada dele. Tem muita gente trocando título, cargo, posição, dinheiro. Tem muita gente escolhendo isso e perdendo a glória. Davi deixa a coroa, Davi deixa título, Davi deixa a capa e leva o instrumento de adoração. A minha pergunta para mim hoje, no momento de luta, o que nós estamos levando? No momento de luta, quem encontrar com a gente vai nos encontrar como? Com um instrumento de adoração nas mãos, adorando a Deus mesmo na dor, adorando a Deus mesmo nos dias difíceis, adorando a Deus mesmo quando tudo não vai bem. Porque o nosso momento, o que nós estamos vivendo, as lutas que nós estamos passando, não pode mudar o nosso discurso. Deus continua sendo bom. Deus é bom quando as coisas vão bem, Deus é bom quando as coisas vão mal. Deus é bom quando o boleto está em dia. Deus é bom quando o boleto está vencido. Deus é bom quando eu tenho dinheiro para pegar minha família e levar na churrascaria. Mas Deus é bom também quando a gente tem um pão com manteiga e está tudo bem. Você está aí em nome de Jesus, querido. O que nós estamos enfrentando não muda quem é Deus. Deus é bom independente do momento que você esteja passando. Você está me entendendo? Certa vez eu fiz um negócio com alguém e precisava pagar uma quantia relevante. Essa pessoa também era da fé. E quando eu paguei, eu falei para ele, Deus é bom. E ele me fez uma pergunta, Deus é bom porque você pagou o boleto? Deus é bom por quê, irmão? Porque a gente comeu bem hoje? Deus é bom porque a gente está bem vestido? Por que Deus é bom? Deus é bom só quando as coisas dão certo? Ou Deus é bom todo o tempo? Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu estou passando por um momento que eu não consigo entender, Deus continua sendo bom para mim? Ou é nesses momentos que eu me calo, fico de mal de Deus? Tem gente que entrou aqui que está com birra com Deus, irmão, querendo colocar Deus na parede. Se Deus, Deus, se você não fizer, se o Senhor não me dá, e se Ele não fizer? Onde nós estávamos quando Deus criou tudo com o poder da palavra? Quem somos nós, irmão? Aí o versículo 3 ele vai dizer, Tu és o meu escudo, és a minha glória. Quem é a nossa glória, irmão? Quem é a nossa glória? São as coisas vão passar. Carro, casa, isso é importante, mas tudo isso vai passar, não é essencial. A gente precisa começar a entender o que é importante, o que é essencial, o que é passageiro, para a gente começar a colocar as coisas em ordem na nossa vida. Tem gente perdendo a presença para ficar com a glória do homem. Aí ele vai dizer assim, é o que me faz andar de cabeça erguida. Olha só o que Davi está falando. O Senhor me faz andar de cabeça. Me ajude a pregar. Coloca as mãos no ombro de alguém e diga para ele, levanta sempre a sua cabeça, porque é do alto que vem o teu socorro. É do alto que vem o teu socorro. Ô irmão,
Eu sempre digo isso e estou pregando coisas que eu já preguei aqui. Talvez não tenha nada novo para você que já me acompanha há muito tempo. Mas eu preciso falar, se você resolver ser uma pessoa triste, ninguém vai se importar com você. Ninguém se importa com gente triste. Gente que só conta derrota, não arruma problema. Ninguém está nem aí, ninguém chuta cachorro morto, irmão. Agora experimenta ser feliz. Experimenta ser feliz. Você vai arrumar inimizade, gente que você nunca viu vai falar que não gosta de você. Experimenta começar a viver coisas na sua vida, os favores de Deus, as bênçãos de Deus. Vão dizer que você está roubando, vão dizer que você ficou metido, vão dizer um monte de coisa ao teu respeito. Experimenta ser feliz para você ver, irmão. Experimenta andar de cabeça erguida, mesmo na dor. Porque tem gente que está esperando você postar a sua miséria, a sua dor, lá na rede social, para falar, está vendo, está arrebentado, está mal. Está vendo aí, ó. Aí em vez de você ir lá e postar, ó céus, ó vida, o azar, você coloca lá, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Você está aí em nome de Jesus. Em vez de você postar a sua dor, você vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está aí em nome de Jesus, me dá um sinal, irmão. Em mar que tem tubarão não se sangra, irmão. Está cheio de tubarão nas redes sociais e você sangrando lá. Poxa, o filho fica doente, não tem que pôr lá na... Ai, coitado do meu filho, não. Deus é bom. Deus é fiel. Aqui no grupo da igreja, esses dias eu falei, por que vocês ficam colocando foto de gente doente? É para mexer com o meu sentimento? Não, só basta falar, falando de tal, precisa de oração, a gente vai orar. Não precisa ficar postando a miséria de ninguém, não, a dor de ninguém. Querido, levanta a tua cabeça. Davi está dizendo, Deus é quem me faz andar de cabeça. E não é sobre soberba, é sobre confiança. Eu sei de onde vem o meu socorro. Eu sei de onde vem meu livramento. Eu sei quem está trabalhando na minha vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Tem tanta gente querendo ver, irmão, você chorando, você de cabeça baixa, lamentando. E quando você levanta e começa a glorificar o nome de Deus, o inimigo fica mais endemoniado do que ele já é. Fica mais confundido do que ele já é. Tem gente que está olhando na sua rede social só para ver se você vai se lamentar. Tem gente seguindo você só para ver se você vai chorar. E aí você coloca lá, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é santo. Querido, o inimigo não entende. Faz sentido para alguém aqui nessa noite? Me faz andar de cabeça erguida. Tem tantas coisas tentando causar peso na gente. E quem anda de cabeça baixa perde a direção do céu, do alto. Coisa triste é viver só olhando para a terra, viver só olhando para aquilo que está acontecendo aqui na nossa... Não, Deus tem mais para você. Levanta a sua cabeça, não importa o que você esteja passando. Eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que você precisa se posicionar. Tem que erguer tua cabeça. Tem que saber que Deus continua sendo Deus. E que Deus é bom. Deixa eu te falar um negócio. Quando Davi fugiu, ele deixou a coroa, sim ou não? Ele deixou o quê? Deixou a... Mas ele não deixou de ser rei. Tem alguém me entendendo? Ele deixou a coroa, mas não deixou de ser? Porque não deixou de ser rei, andava com a cabeça erguida. E quando ele andava com a cabeça erguida, o que ele estava profetizando? A coroa vai voltar. Aquilo que é seu vai te encontrar, irmão. Aquilo que é seu não vai ficar na mão de ninguém. Aquilo que Deus... tem alguém me entendendo aqui? Eu preciso falar isso. Aquilo que Deus te deu não vai ficar na mão de ninguém. Levanta a tua cabeça. Tenha postura, porque aquilo que Deus te deu vai dar um jeito de encontrar a tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus, irmão? Você pode adorar o Senhor aí do teu lugar. Deus está falando que entrou gente aqui que perdeu algumas coisas, mas não deixou de ser filho.
não deixou de ser filho. Deus está falando que tem gente aqui que perdeu algumas coisas. Mas Deus está falando, levanta a sua cabeça, porque eu ainda estou trabalhando na sua história. Eu ainda estou trabalhando na tua casa. Eu ainda estou trabalhando na tua família. E por mais que tentaram manchar a tua história, por mais que tentaram enterrar você, Deus está dizendo que aquilo que é seu vai te encontrar. O homem tem força para ir até um certo lugar, mas Deus não. Deus é todo poderoso. Você crê nisso em nome de Jesus? Se eu te contar um segredo, se eu tivesse medo de homens, eu não pastoreava a igreja. Esses 15 anos de ministério eu vi gente falando que ia sair, a igreja ia fechar, que não ia dar mais dízimo, a igreja não ia pagar a conta, que ia falar mal da gente, ia fechar o ministério. Estamos de pé, irmão. Me ajude a ser profeta, coloca a mão no ombro de alguém e diga para ele, estamos de pé. Diga para ele, passamos tudo o que passamos, mas nós estamos de pé. Eu já não estou falando mais da igreja, eu estou falando da tua vida, porque só você sabe o que você passou, mas você está de pé, porque tem um Deus que está te guardando. Você crê nisso em nome de Jesus? Ah, meu Deus! Sabe, irmão, às vezes a nossa maior luta não é o gigante. A maior luta de Davi não foi matar Golias. A maior luta de Davi foi não matar Saul. Foi Davi que disse, jamais eu vou tocar no ungido de Deus. E o ungido de Deus que ele estava falando, queria matar ele. Às vezes a nossa maior luta, irmão, não é Golias, é Saul. Que a gente serviu, que a gente trabalhou em favor. E daqui a pouco vira. Deus está falando com gente aqui, irmão, que tem luta que você vai vencer, se retirando, esperando Deus ser Deus, esperando Deus agir. Nem sempre nós vamos vencer no grito, na espada, na força. Às vezes nós vamos ter que dobrar o joelho e deixar Deus trabalhar em nosso favor. Você ainda está aqui em nome de Jesus? Eu sinto que Deus está trabalhando. Eu sinto que Deus está pegando gente aqui nessa noite, irmão. Porque só você e Deus sabe o que você tem enfrentado, as humilhações que você tem passado. E Deus está falando para você, eu sou o teu escudo, viu? Eu te faço andar de cabeça erguida. Deus está falando para você, o que é teu vai te encontrar. O que é teu não vai ficar nas mãos de ninguém. E também o que não é seu não vai ficar nas tuas mãos. Está entendendo? O que não é seu não adianta, irmão. Não vai caber em você, não vai ficar nas suas mãos. Davi não pode usar a armadura de Saul. Não cabe, não vai, não dá. Aí ele vai fazer o versículo de número 4, se quiser me acompanhar aí. Com a minha voz clamo ao, e ele do seu santo monte me... Ah, irmão, existe um Deus que responde a oração do homem. Isso é incrível. Quem é o homem para que Deus responda esse homem? Jeremias disse, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e novas, a qual ainda não sabes. Você precisa voltar para o lugar do clamor, irmão. Eu clamei ao Senhor, e do seu santo monte Ele me respondeu. Querido, falar com Deus é incrível, mas ouvir Deus falar não tem. Quantas vezes eu entrei no meu quarto e agora, que caminho tomar, que decisão tomar, e o coração angustiado, o coração pesado, daqui a pouco... A gente entra no quarto que nem um gatinho, sai de lá que nem um leão. Porque a gente entra lá, Senhor, está difícil, Senhor, é isso, Senhor, é aquilo, Senhor, é aquele negócio lá, Senhor, tá tentando me sufocar. Daqui a pouco você entra no quarto e fala, Deus, e agora? E você fala, mas aí você precisa parar. E quando você para, dá uma pausa, Deus começa a falar com você, como Ele falou com Davi, você, calma. Quantas vezes eu entrei no meu quarto
E a bispa falou, o negócio está estreito. E quando eu saí de lá, cantando, dando risada, eu falei, Deus é bom, Ele vai cuidar da gente. Você crê nisso em nome de Jesus? E do seu santo monte Ele me responde. O nosso Deus responde, irmão. Pastor, não está me respondendo. Você está abrindo a Bíblia? Deus está fazendo silêncio, que a Bíblia é fechada, faz silêncio mesmo. Deus responde o homem. E só isso aqui, irmão, é incrível. Eu não sou ninguém. Tem gente que me manda mensagem, eu não consigo responder, irmão. Eu não sou ninguém. Esse dia um irmão ficou bravo. Poxa, bispo, eu mandei mensagem e o senhor não me respondeu. Eu falei, irmão, eu sou falho mesmo. Você não tem noção de quantas mensagens eu recebo por dia. E eu abri a tua mensagem, não respondi na hora. As outras mensagens atropelou a sua. E você consegue me perdoar para a gente continuar vivendo junto? Léo, eu não consigo responder todo mundo. Mas nós temos um Deus que nos responde. Você consegue entender isso? Nós temos um Deus que fala conosco. O nosso Deus não é como o Deus deles, que tem olhos e não veem, que tem ouvidos e não ouvem, que tem mãos, mas não apalpa, que tem nariz, mas não cheira. O nosso Deus, Ele tem ouvidos e ouve, Ele tem boca e fala, Ele tem pé e anda, Ele tem mão e toca. Você crê nisso em nome de Jesus? Cara, Abraão cresceu num contexto idólatra. O pai de Abraão fabricava deuses, mas os deuses do pai de Abraão nunca falou com ele. Quando Abraão recebe um chamado, ele fala, que Deus é esse que fala? O nosso Deus fala. Você crê nisso em nome de Jesus, irmão? Deixa eu te falar, na maioria das vezes ele vai falar coisas que a gente não queria ouvir. Vai mandar a gente pedir perdão, mesmo estando certo na nossa consciência. Vai falar para a gente se humilhar um pouco mais. Ele fala. O problema é que, na maioria das vezes que ele fala, são coisas que nós não queremos ouvir. Vai mandar dar a segunda face, andar a segunda milha. Dar o outro lado da face, andar a segunda milha. Olha para mim, você está preparado para ouvir Deus falar? Tá? Você é homem, que acha que é brabão, está preparado para ouvir Deus falar que você é ignorante, que tem que abaixar a bola, que respeito não ganha no grito, não ganha batendo na mesa, não ganha respeito quebrando móveis dentro de casa. Você está preparado para ouvir Deus falar? Você que é brabão, quando você chega na sua casa e diz, eu quero que me respeita, você já perdeu o respeito faz tempo. Porque respeito não se impõe, respeito se conquista. Eu não quero que as minhas filhas tenham medo de mim, eu quero que elas me respeitem. Está preparado para ouvir Deus falar o que você não quer ouvir? Nem sempre Ele vai falar o que a gente gosta, ou o que a gente queria ouvir. Uma vez fui orar para Deus, fui levar uma situação para Deus, e o que eu ouvi do Espírito Santo, você está errado. Eu tinha certeza, irmão, que nem a minha neta fala para mim, você tem certeza absoluta? Eu tinha certeza absoluta que eu estava certo. E Deus falou para mim, você está errado. Porque se você é o mais forte, você precisa se render primeiro. Eu falei, Deus, na minha consciência, no mundo que nós vivemos, os mais fortes são os últimos a se render. E o Senhor falou para mim, nesse contexto, o mais espiritual, o mais forte tem que ser o primeiro a pedir perdão. Não pede perdão quem errou, pede perdão quem entende que servir a Deus é andar na contramão do mundo. Você está aí ainda em nome de Jesus? Estamos acabando, já vamos acabar. Último versículo e eu encerro. Eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Talvez na sua tradução esteja diferente, mas Salmo 3, versículo 5, diga comigo, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou.
Às vezes eu sou convidado a perder o sono, irmão. Quando eu começo a pensar em algumas coisas, em alguns adversários da segunda-feira. Amanhã eu não sei você, irmão. Amanhã eu tenho um monte de coisa para resolver. E algumas delas não estão no meu controle, de verdade. Amanhã eu tenho algumas situações para resolver. E ontem eu fui dormir pensando nelas. Me deitei na cama e comecei a pensar como eu ia fazer na segunda-feira. Algumas situações que nem todas dependem do meu conhecimento, daquilo que está dentro daquilo que a gente pode resolver. E no dia de ontem eu fui convidado a ficar até tarde olhando para o teto, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí um momento eu parei e falei, eu vou deitar, vou dormir e vou descansar. Tem muita gente perdendo o sono, irmão. É por isso que as empresas que mais crescem é as empresas que vendem remédio para as pessoas dormirem. Esses dias eu falei para um amigo meu, ele falou, bispo, eu estou com uma insônia. Eu falei, começa a ler a Bíblia, dá um sono. Não é? Não é assim? Você fica 2h30 no Instagram, o zóio está instalado assim, ó. Aí você fala, vou ler a Bíblia. Você começa, o Senhor é o meu pastor. Mas a minha pergunta é, Léo, por que está perdendo sono? Por que não está dormindo? Davi estava numa caverna onde os inimigos poderiam entrar e matar, tirar a vida dele. Sabe o que ele vai fazer? Eu vou dormir. Porque o Senhor tem me sustentado. Lembra de Pedro na prisão? Chegaram para Pedro e falaram, já morreu um, amanhã é você. O que Pedro está fazendo na prisão? O anjo tem que acordar Pedro. Pedro, levanta, cara, põe a sandália, põe a capa. O negócio está louco para você, Pedro. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Tem muita gente perdendo sono por coisas que não dependem de você. O que não depende de você, você precisa confiar que Deus é poderoso para fazer. O que depender de mim amanhã, bispo, tem tanta coisa. O que depender de mim eu vou fazer. O que eu não posso fazer, eu vou confiar. É por isso que para mim confiar está ligado com descansar. Mas não um descansar de ficar de braço cruzado à toa. É um descansar de entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia e tudo ou mais Ele fará. Se coloca de pé em nome de Jesus. Irmão, a gente tem umas boletas lá que a conta não está batendo. Está lá. A gente tem umas situações que não dependem só da gente para resolver. Bispo, o que você não pode fazer? Isso aí eu entreguei nas mãos dele. Isso eu entreguei nas mãos dele. Uma coisa eu aprendi na minha vida. Se eu venço, eu não venço sozinho, irmão. Guarda isso. Todas as vezes que eu entro numa situação, eu falo para Deus, Deus, o Senhor sabe que se eu vencer, eu não venço sozinho. Que se isso der certo para mim, não vai ser só eu que vai ser abençoado. Quando as redes de Pedro foram cheias de peixes, não foi só Pedro que foi abençoado. Sabe o porquê Deus quer fazer coisas na sua vida? Porque Ele sabe que se você vencer, você não vence sozinho. Outras pessoas serão abençoadas por causa da sua vida. Se a gente vencer, a gente não vence sozinho, bispo. Outras pessoas serão abençoadas. Outras famílias serão alcançadas. O nosso testemunho gera cura para gente que já desistiu. O nosso testemunho gera fé para gente que já desistiu na área que nós estamos sendo provados. Nós ganhamos autoridade para a pessoa se levantar e dizer, ainda dá. Dá para vencer nessa área. Talvez você não acredite mais, mas eu venho aqui para te falar que dá para ter uma família abençoada. Você acredita nisso? Tem gente que não consegue mais acreditar que dá para ter uma família abençoada. Tem gente que não consegue mais acreditar no casamento. Ah, nenhum homem presta. Fala pelo que você escolheu. Isso é meio complicado, isso aí eu concordo. Mas cuidado.
Tem muita gente desistindo de muitas coisas. E quando a gente vence nessa área, a gente se torna um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Sabe, eu venho aqui para lhe dizer que você pode viver uma vida de dormir, irmão. Dormir. Eu conheço gente que tem dinheiro, mas parece zumbi, não dorme, com medo de perder o dinheiro, com medo do negócio dar errado. E Deus tem essa vida para você que você pode descansar, porque descansar também é fé. Descansar também é fé. Então você precisa voltar a acreditar que você pode ter um casamento, você pode ter filhos, você pode viver uma vida, querido, de acordo à boa vontade de Deus. Você consegue entender isso nessa noite, em nome de Jesus? Então o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa glória, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é quem nos faz andar de cabeça erguida, igreja. É o Senhor que nos faz andar. Sabe, às vezes as lutas que se levantam contra a nossa vida só tem um objetivo: roubar a nossa alegria, roubar a adoração da nossa vida, nos tornar gente amarga. E gente amarga é difícil, irmão. Noemi perde os filhos, Noemi perde o marido, e ela vai falar: a partir de hoje me chama de Mara. Noemi quer dizer doce, Mara quer dizer amarga. Que tem de gente se tornando amargo por causa da situação, por causa do momento que está vivendo, descontando em quem não tem nada a ver, sangrando em cima de gente que não te feriu, sabe, causando um maior problema, porque não conseguiu lidar com a situação, porque não conseguiu levar a situação. O que tem de gente, sabe, falando mal da igreja, porque foi ferido na igreja, querido. E se tem uma coisa incrível, se chama igreja. Cara, se tirasse a igreja da face da terra, isso aqui se tornaria, ia tornar algo insuportável. Cara, quem fala mal de igreja, querido, eu não estou aqui para defender nem para cá, nem para caber, mas quem fala mal de igreja não sabe o papel da igreja na face da terra. A igreja é o sal, é o que preserva, irmão. A igreja é luz, é o que dá destino. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Pastor, mas eu fui ferido, mas vai ficar sangrando até quando? Você pode ser curado hoje. Você pode ter a sua vida transformada hoje, pelo poder do Espírito Santo. Ah, Jesus, eu sinto a glória de Deus aqui, irmão. Eu quero chamar você, que primeiro precisa voltar a erguer a tua cabeça. Você está andando de cabeça baixa. Precisa voltar a confiar, porque você tem desanimado nesses dias. Você tem falado consigo mesmo: parece que eu nasci só para dar errado, só para sofrer. Parece que Deus me esqueceu. Olha o que o Espírito Santo fala para mim. Entrou alguém aqui que você disse: parece que Deus me esqueceu. E o Senhor está dizendo: sou eu que te guardo, sou eu que te sustento. Posso falar o que Deus está falando para mim? Tem gente que entrou aqui e falou: eu não tenho ninguém por mim. E Deus está falando para você: eu sou a tua força, eu sou o teu ajudador, eu te faço andar de cabeça erguida. Eu sei que a nossa vida nem sempre vai ser falar línguas estranhas, nem sempre vai ser profetizar. Tem dia que a gente quer se esconder numa caverna, tem dia que a gente não quer ver ninguém, mas mesmo nesses dias, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo bom. Sai do teu lugar, você que entendeu essa mensagem. Eu quero orar com você e por você, que estava sendo convidado a andar de cabeça baixa, que estava aos poucos entregando os pontos, que estava aos poucos querendo largar tudo. O Senhor te chama nessa noite. O Espírito Santo de Deus te chama nessa noite. Eu queria vir aqui dar umas rajadas de língua estranha. Eu queria vir aqui dar umas... Não, mas não é do meu jeito. Deus está falando que quer derramar um bálsamo que cura na vida de algumas pessoas aqui. Se você entendeu o que Deus está falando com você, enquanto nós estivermos cantando, irmão, deixa a capa, deixa o ego, deixa tudo isso.
E vem ficar com a glória de Deus, com o favor de Deus.